Shalom, Shalom Vraha, Shalom Vraha. Boa tarde para todos. Hoje estamos aqui ao vivo pelo Instagram com o nosso queridíssimo Rabino Gloiber, que ele vai dar uma aula incrível. Hoje é Tu Bishvat, logo no cair da noite, né? No pôr do sol. E tem muitas perguntas do nosso grupo, né, sobre essa data tão especial, né, que é o Ano Novo das Árvores. Então o Rabino vai responder as perguntas, e você que não faz parte dos nossos grupos fechados de estudo e que quer fazer pergunta para o Rabino, né, nós temos o nosso grupo no WhatsApp fechado de Pergunte ao Rabino, e você pode fazer parte, tá? A gente vai deixar na descrição das aulas aqui o meu contato, Rivka Raia, e você fala comigo e você pode fazer parte também lá e fazer suas perguntas lá no grupo. E tem vezes que ele responde por lá mesmo, em áudio, e tem vezes que ele responde por aqui em vídeo, dando essa palhinha aqui para todos nós, né? Pra gente ficar sabendo de tudo, né? Então vamos lá, obrigado. Vê se aqui no Instagram, vê se alguém me dá um feedback para ver se tá bom, o áudio tá bom, tá ouvindo, vocês estão me ouvindo bem, tá? E, e vamos começar a aula. Então nós vamos pegar, se abre para mim, por favor, e ler o WhatsApp do Amigos da ONG. Então o nosso grupo chama-se Grupo Amigos da ONG Rabino Gloiber, aqui no WhatsApp. Nós temos 2 grupos de amigos, porque é bastante amigos, Baruch Hashem. E lá eles fazem as perguntas. Está bom o som? Obrigada, Radassa. Muitas pessoas entrando. Ó, já temos uma sala aqui com 7 pessoas, Rabino. Oba, E aqui está o Instagram. E aqui é a nossa aula no YouTube. Né? Não, desculpa. Aqui é o YouTube. Assim. Essa vai ficar gravada, então essa aula para o pessoal que está aqui no Instagram, essa aula vai ficar gravada no YouTube. E aí vocês vão poder também assistir lá, se vocês quiserem acessar lá o nosso canal do YouTube com mais de 1000 aulas sobre as parashiot, falando sobre leis de Torá, o Rabino lá, pergunte ao Rabino, tem muito conteúdo bom lá. E aí vocês podem fazer as perguntas. Aí a meu esposo vai abrir. Oi, Léo. Shalom, Vraha. Aonde você estava que estava sumido? Tava vendo as onças? Eu tava vendo as ondas, tamanduá, rema, arara azul, arara verde. Ai. Então tá bom. Ele vai abrir agora e eu vou fazer a primeira pergunta do nosso grupo. Tem o Bruno que fez aqui, nosso querido Bruno. O Rabino fala assim que toda pergunta é válida, tá? Diz que é bobo que não pergunta. Então, assim, o nosso querido Bruno, ele fez algumas perguntas aqui. Eu vou começar por elas, tá bom, Ava? Sim. Começar por elas. Então, a primeira pergunta do nosso querido Bruno, amigo da ONG, é assim, ele pergunta assim, ó: existem almas que vieram para esse mundo para ter a missão de conhecer a verdade, que é o judaísmo, porém não terão a oportunidade de se converter? Ele colocou aqui uma espécie de retificação, né? Não poder se converter é um tikkun, é uma retificação da alma. Aí essa é a nossa primeira pergunta. Assim. Então, o assunto da alma divina, que seria o caso aqui. Dizem nossos sábios, nos livros de Kabbalah, nos clássicos da Kabbalah, que são o Zohar e o Arizal, que um judeu tem uma alma divina. Então, essa alma divina, não importa se é como no caso do Lot, que ele foi salvo de Sodoma e Gomorra, porque na alma dele tinha a alma da Ruth, que tinha que sair dele. Então o anjo Rafael, Hashem mandou um anjo do céu o anjo Rafael para salvar o Lot, por causa que no Lot estava a alma da Ruth, que iria se converter ao judaísmo. Então essa alma é uma alma divina, por isso que está escrito Ger Shemit Gayer, convertido que se converte, não está escrito Goy Shemit Gayer. Não está escrito alguém que não é judeu que se converte. Então vamos ver casos assim muito interessantes, que às vezes essa alma divina ela se encontra numa pessoa, tipo como era no caso do Lot, que depois passou para as filhas, que passou para os netos, para Amon e Moab, e daqueles netos vão sair 2 mulheres judias, uma vai ser a bisavó do rei Davi, outra vai ser a esposa do filho do rei Salomão, a bisavó do rei Davi, a Ruth, é famosa. E vamos chegar numa situação também que
essa alma divina ela vai chegar até uma pessoa, como era no caso do Shem. Tinha o caso da Dinah, que o Shem, o filho do Hamor, ele se apaixonou pela Dinah, ele, Deus me livre, violentou ela, e sequestrou ela, violentou ela, e nele tinha uma alma divina. E naquele caso, aquela alma divina passou para ela. Então, existem essas duas possibilidades. Existe a possibilidade que a pessoa que tem essa alma divina passa para o filho, passa para o neto, passa para o bisneto, para o tataraneto, até um dia que ela se converte ao judaísmo. Ou tem outro caso que o marido e a mulher se unem e ela passa de um para o outro, como foi no caso dos Shem e a Dinah, que aquela alma passou para Dinah, e dizem nossos sábios que ela se tornou depois a esposa do Yosef. É uma história, assim, um midrash que fala uma história muito, muito incrível. Os Nat Bat Potifera, que o faraó deu para o Yosef como esposa, ela era essa alma que estava no Shem, que passou para Dinah, que nasceu como Osnat, e o que aconteceu para Yosef aconteceu para ela também. Como Yosef ele foi vendido como escravo, chegou no Egito, então ela também chegou no Egito da mesma maneira, foi comprada como escrava pelo Potifar, etc, etc, etc. Quer dizer, ao final das contas, ela se tornou a esposa do Potifar. Então tem esses dois casos. Vai ter o caso que a pessoa obrigatoriamente é dela, ou do filho, ou do neto, ou do bisneto, vai ter alguém que vai se converter. É dela, da filha, da neta, da bisneta, também, quer dizer, não faz diferença aqui. E tem o caso que essa alma passa de uma pessoa para outra. Os dois casos são raros, raríssimos, absolutamente raríssimos. Está escrito, Vehi agoritchem ger. Quando acontecer de morar com vocês um convertido, um ger. Aí na nossa história vai ter a Ruth, vai ter o Shmaia e a Avtalion, que eram os professores do Hillel e Shammai, vai ter os netos do Aman que se converteram. Vão ter pessoas assim, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, as histórias são essas. Agora, por outro lado, tem lugares no mundo que teve muita mistura entre judeus e não judeus. E isso era a Itália com o Império Romano, isso era Portugal e Espanha com a Inquisição, quer dizer, esses lugares lá tiveram as maiores misturas. Outros lugares como França, Alemanha, tiveram lá cruzadas, e tem lugares que não tinha mistura nenhuma. Só que o lugar que não tem mistura nenhuma, vai saber que povo é esse. Talvez é uma das nossas 10 tribos perdidas. Então no Japão não tinha mistura nenhuma. E um dia o Rebbe de Lubavitch conversou com o Rav Lau, e ele disse que dizem que os japoneses são descendentes de uma das 10 tribos. E o Rav Lau, que era rabino-chefe de Israel na época, ele falou assim, ele fez uma pesquisa, ele tem como provar, o Rav Lau já faleceu, quer dizer, no final ele não mostrou todas as... Mas ele tem como provar que uma parte dos japoneses, eles são descendentes de uma das tribos perdidas. E como a gente tinha aqui um nosso aluno que mudou para o Japão, que mandou a foto do Deus do Japão, o Deus do Japão estava com talit, tefilim. Tem uma estátua lá. É uma estátua, estava com um tefilim, com um talit, quer dizer, esse era o Deus do Japão, então vai saber quem. Então, na prática, assim, quando a gente fala sobre um povo que não teve mistura, tem que ser um povo definido que não teve mistura. Então, povo definido, o Don Yitzhak Abarbanel, ele falou que os portugueses, os espanhóis e todos os europeus, eles são Bnei Esav. Eles são os filhos as tribos do Esaú. E português e espanhol, a gente sabe que foi a maior mistura que teve. Inclusive tem lá a história do Kuzari, uma coisa muito, muito interessante. Rav Yehuda Levi, ele morava na Espanha, falava árabe, a Espanha pertencia ao Império Árabe. O Rav Yehuda Levi não mudou para o Cáucaso, não foi lá. Naquela época não era assim, você estava num país, você pegava um avião para o outro, não tinha uma coisa dessas.
ele escreveu sobre um reino, que todo aquele reino se converteu ao judaísmo. Depois disso, milagrosamente, surgiram judeus falando espanhol. Uma coisa que não tinha antes. O próprio livro do Kuzari foi escrito em árabe. Então, assim, a gente vê que teve um caso ou outro dessa categoria, mas não é uma coisa normal. Então, esses aí, já nós sabemos que na época antiga tiveram muçulmanos que judeus que foram convertidos à força ao islamismo somente na Península Ibérica, e depois os espanhóis converteram aqueles muçulmanos para o cristianismo, que eles eram na verdade judeus, a tal ponto que eu vi uma carta do Maurício de Nassau. Eu estava em Taubaté, no Centro da Cultura Judaica de Taubaté. Eu fui lá, rabino de Taubaté, durante 15 anos, e tinha uma carta, um livro de cartas da USP, aqui da Universidade de São Paulo, cartas entre o Maurício de Nassau e o governo da Holanda, que estava em Haia. E o governo da Holanda escreve para o Maurício de Nassau que, pela nossa lei, é permitido o judeu professar a religião judaica. Só que é proibido para o judeu converter um cristão ao judaísmo. E eles descrevem conversões em massa lá que fizeram em Recife, com detalhes detalhados de mikveh, mas assim, detalhes detalhados. E o Maurício de Nassau responde que sim, isso acontece, é o dia a dia da sinagoga de Recife, mas essas pessoas que estão se convertendo, eles não são cristãos. Eles eram judeus que os portugueses converteram eles à força, e agora eles estão voltando para o judaísmo. É o que a gente chamaria de Baal Tshuva. Só que o problema quando a gente fala sobre uma coisa dessas, uma pessoa faz tshuva. Então imagina, chega um judeu que não sabe muita coisa. A mãe dele era judia, a avó dele era judia, e ele me fala: olha, eu sou judeu por parte de mãe. Então, aí eu falo para ele: imediatamente você vem rezar na sinagoga, você vai agora aprender o que é comer kasher, e você vai aprender o que é Shabbat, você vai colocar tefilim. Ninguém nunca iria dizer para ele: você vai se converter ao judaísmo, porque ele já é judeu. Então, o que aconteceu com esses judeus do ano de 1634, que o Maurício de Nassau atesta que eles eram judeus portugueses que foram convertidos ao cristianismo à força e agora estavam se convertendo de volta para o judaísmo? O que acontece aqui é que já não tinha mais como provar quem era quem. 164 anos depois da Inquisição, já não tinha como provar quem era quem. Então já tinha que se converter. Então o que acontece aqui no nosso caso também? Aqui no Brasil tem muitas pessoas procurando judaísmo, e essas muitas pessoas, eles vêm de regiões no Brasil que eram aquelas regiões onde tiveram aquelas misturas. Ou seja, que era uma vez eu encontrei um especialista em bandeirantes, Santana do Parnaíba, 24 anos atrás. Eu era rabino de Alphaville. Fui lá com o Rebbe Zisha Weichmann, e o especialista em bandeirantes, ele me falou que todos os bandeirantes de Minas Gerais eram judeus, todos. Então esses descendentes daqueles bandeirantes, você vê até os nomes dos lugares daquela região, daquelas regiões. Você vê Goiás, quer dizer, povo corajoso; Goiânia, povo pobre; você vê Ceará, quer dizer, tempestade. Você vê os provérbios dos bandeirantes, assim, entre a espada e a cruz, entre a cruz e a espada. Quer dizer, se fosse um cristão, ele ia falar entre a espada e a cruz, ele vai para a cruz. Mas um judeu, ele fala: olha, eu estou entre a frigideira e o fogo, eu estou entre a espada e a cruz. Então, na prática, assim, a pessoa, quando me faz essa pergunta no Brasil, como pode ser, a pessoa faleceu, ele queria se converter, ele não se converteu? Em primeiro lugar, não tem como provar quem é quem aqui no Brasil. Os índios brasileiros não sabem de onde eles vêm. Povos definidos nós temos na Europa. Os europeus são os Bnei Sav, são as tribos de Sav. Então, o russo na Rússia, que queria se converter e não conseguiu, eu poderia dizer que, olha, vamos analisar essa história então.
Agora, os povos definidos hoje em dia, nós sabemos que o Irã, diz a Gemara que o Ismael da Torá se misturou com os persas. Os persas é aquela região do Irã e do Iraque. Não são os árabes de Israel, do Líbano, aqueles árabes do mar Mediterrâneo, Líbano, Síria, Israel, Turquia, não são esses, são os iranianos, os iraquianos, tipo aquela região era a Pérsia antiga. Então, o iraniano que quer se converter e não consegue, aí você fala, realmente, era um goi que queria ser judeu e não conseguiu, vamos tentar analisar o que aconteceu lá. Agora, o brasileiro que quer se converter e não consegue, para ele consegue provar que ele não é judeu também, não, ele não consegue provar nem isso nem aquilo. Quer dizer, pode ser que o fato, a pessoa querer se converter ao judaísmo é manifestação da alma divina. Então, o fato dele querer se converter, isso mostra que ele tem uma alma divina. Então, posso falar que é predeterminado? Então, pode falar, porque assim, é Ger Shemit Gayer, convertido que se converte. Não é Goi Shemit Gayer. Então, a conversão não é um mérito, não é? A pessoa tem um mérito de se converter. Então, né? assim, Teve um mérito de se converter. Então, não é isso, né? Que, inclusive, é uma pergunta dele. Já está pré-determinado quem vai se converter ou isso é uma questão meritória? Então vamos lá. Agora o pré-determinado ou meritória vai se aplicar à pessoa que ele é um iraniano no Irã, é um russo na Rússia. Nesses lugares não tiveram cruzadas, não tiveram inquisição, e esses povos foram definidos pelos nossos sábios, foram definidos pelos tzadikim. O Irã é o mesmo Irã que tinha na época da Mishnah. A Rússia, todos os tzadikim que viveram na Europa falaram que os europeus são os Bnei Esav, são as tribos de Esav. Então, uma pessoa desses que é um goi, que ele é um goi de verdade. Então, uma alma divina que caiu no corpo de um goi, que essa alma divina que caiu no corpo do goi não caiu no corpo desse goi que quer se converter agora. O Lot, na época de Abraão, ele tinha essa alma divina que caiu no Lot. E essa alma divina do Lot chegou até o Eglon, o rei do Moab, e ele teve a Ruth, então essa alma divina que estava na alma dele passou para a filha dele, e a filha dele, a Ruth, se converteu. Quer dizer, não é que caiu lá do céu, o cara está andando no meio da rua, de repente, bomba, cai uma alma divina. Como Itró. Então, Itró, ele era a reencarnação do Caim. O Caim era uma alma divina. O Caim era uma alma divina. Então, quer dizer, essas pessoas que se convertem, não é que coitado estava andando na rua, ele ouviu um bom e baixou nele uma alma divina. E agora ele falou, ai, quero me converter ao judaísmo, agora estou me sentindo judeu. Não é assim. Então aquela história de almas velhas tem tudo a ver, né? Tipo, nós não somos almas novinhas, né? Não, ninguém aqui é a primeira reencarnação, absolutamente ninguém. Então, o Rebbe diz que nós somos a geração da Geulah. Diz o Arizal que a geração da Geulah é a reencarnação da geração que faleceu no deserto. Quer dizer, ninguém aqui é a primeira reencarnação. Primeira reencarnação não tem testes. Não tem testes. Quer dizer assim, a pessoa nasce numa família judia religiosa e ele tem todas as oportunidades do mundo para cumprir todos os mandamentos divinos. Ele tem uma vida normal e morre de velho feliz. E isso ninguém aqui está nesses padrões. Nessa categoria. Então, e na época do rei Salomão, ele pergunta aqui, ó. Ele coloca aqui, aprendi que não existiu conversão na época do rei Salomão, pois como Israel estava em alta, não se saberia quem estaria se convertendo por interesse ou por questão religiosa. Um Betadin que tem que fazer uma conversão, o Betadin falou para o rei Salomão que, olha, vamos suspender as conversões até o país ficar pobre. Porque imagina se você recebe agora uma notícia do consulado americano que alguém que se converte à religião deles tem direito à cidadania. Você vai ver fila no consulado americano, todo mundo fala, olha, só me fala em que igreja eu vou, onde eu me converto, eu quero um green card. Então Israel, o Betadin, o Sanedrin, o tribunal rabínico daquela época, da época do rei Salomão, eles falaram para ele, olha, a gente não tem como saber se a pessoa está querendo se converter por motivos religiosos ou se a pessoa está querendo se converter para ter uma cidadania
naquela época era o reino de Israel. Então, o rei Salomão, por outro lado, ele fez conversão de princesas. Os nossos sábios foram contra, mas a conversão foi válida. Quer dizer, por que foi válida? Porque ele alegou que, olha, a princesa ela já tem tudo no palácio dela. Ela não vai se converter por status. Por status. Ela não vai se converter para casar com o rei, porque ela já é uma princesa. Ela pode casar com qualquer rei que ela quiser. Então ele fez as conversões no Beit Din dele. Nossos sábios foram contra, mas as conversões foram válidas. Ou seja, ele era uma pessoa judia religiosa, ele era um judeu religioso, ele não ia fazer uma coisa contra a Torá, Deus me livre. Agora, por outro lado, os nossos sábios não concordaram com isso, porque falaram assim, se qualquer um vai fazer agora o Beit Din dele, e vai falar, nesse caso é permitido, já vira bagunça, né? Vira bagunça. Então, voltando agora para os tempos do Mashiach. Nos tempos do Mashiach, aí já vai ser diferente. Não vão aceitar mais conversões, porque não vão mais ter... O Mashiach ele chega depois que terminou todos os birurim, todas essas almas judias que caíram em corpo de pessoas que não são judeus, elas já terminaram de se converter. O que sobrou são 10 tribos perdidas, e vai saber se eles não são uma parte do Afeganistão, uma parte da Malásia, uma parte da Indonésia, uma parte do Japão, vai saber os índios brasileiros, vai saber quem eles são, essas 10 tribos. O Mashiach vai falar para cada um que tribo ele é, e o Mashiach vai falar para cada um. Eu me lembro, tinha um caso, aí vocês vão entender como funciona isso. Eu era Bahur na Yeshiva de Kfar Chabad, não me lembro se era em 78 ou 79, a gente recebia sempre no domingo, no domingo o Rebbe recebia as pessoas, tinha uma fila que entrava para receber $1 do Rebbe, receber uma brachá, e na segunda terça chegava para nós todas as quentinhas. O que aconteceu lá, quando o Rebbe estava dando $1 para colocar na tzedakah, e cada pessoa pedia brachá, alguém conseguia pedir uma brachá, alguém não conseguia. E teve um caso muito, muito interessante, inclusive os meninos da Yeshiva, eles fizeram um jornalzinho, e colocaram essa história lá no jornalzinho. Caso muito interessante. Imagina que para você receber essa quentinha, uma pessoa tinha que telefonar, pagar um interurbano, que era uma fortuna. Uma fortuna. Então, a notícia era muito boa, valia o telefonema. E qual que foi a notícia? Chegou lá uma mulher judia religiosa, o Rebbe deu $1 para ela, e ela falou, ela quer uma brachá para ter filhos. E o Rebbe pergunta, qual é o nome da sua mãe? Você imagina que lá tinha uma fila. Eu estive nessa fila, em 1981 eu estava nessa fila. Tinha uma fila que era alguns quarteirões, a largura de 5 pessoas. Conforme a fila ia chegando perto do 770, da sinagoga do Rebbe, já ia diminuindo. A gente entrava pela sinagoga do 770, que é uma garagem assim, uma mega garagem, tipo, e depois subia uma escadinha até entrar no Rebbe. Então você imagina que o empurra que tinha naquela fila era de Deus me livre da pessoa ter que levar os remédios dela no bolso, porque vai saber se ela ia sobreviver aquele empurra. Então o Rebbe perguntou para essa mulher qual é o nome da sua mãe. Ela falou o nome da mãe, a fila já empurrou. Aí o Rebbe pergunta para ela de novo qual é o nome da sua mãe. Aí o Gaba, o Bronner, chamava Rav Groner, ele empurra a fila de volta. Então você imagina a tragédia, todo mundo vai de volta para trás, a mulher volta, e ela fala o nome da mãe dela. Aí a fila empurra de novo, o Rebbe pergunta para ela novamente qual é o nome da sua mãe. Aí o Gabi empurra a fila de volta, todo mundo vai para trás de volta, e ela fala de novo o nome da mãe dela. Aí a fila começa a andar de novo, o Rebbe pergunta para ela novamente qual é o nome da sua mãe. O Gabi empurra a fila de volta, de novo ela volta para trás para o Rebbe, e ela começa a chorar. Ela fala, vou te falar a verdade, essa mãe que eu estou te falando é a mãe que me criou, é a mãe que eu me lembro que ela existe, mas a minha mãe biológica eu não sei quem era.
Aí o Rebbe falou para ela, você sabe que você tem que se converter? Você vai se converte ao judaísmo e você vai ter muitos filhos. Então, um caso desses é Mashiach. Ou seja, para falar uma coisa dessas, aqui, isso é o Mashiach. O Mashiach vai falar para cada um o que ele é, o que ele não é, de qual tribo ele veio. Vai falar para muitos judeus, olha, desculpa, você não é judeu, você tem que voltar para 7 mitzvot, você não tem uma alma divina. Vai falar para muitos goim, muitas pessoas que não são judeus, vai falar que ele é um judeu, ele é de uma tribo, mas dessa maneira, como essa mulher foi até o Rebbe para pedir a brachá, então muitas pessoas vão se despertar, e essas pessoas, elas vão chegar no Mashiach e vão pedir uma brachá, e o Mashiach vai falar para cada uma qual é a tribo dela, a linhagem dela dentro do mundo judaico, não vai mais precisar de conversão. Esse é um detalhe. Agora, outro detalhe que está escrito que uma das profecias em relação ao Mashiach é uma guerra que se chama Gog e Magog. E um dos motivos dessa guerra é que todo mundo que não é judeu, que está dentro do nosso povo, na hora que eles veem essa guerra, eles desaparecem, eles voltam para o povo deles e acabou. E uma coisa interessante que eu vi em relação a isso, o Gog e Magog, uma coisa muito, muito, muito interessante. Eu morei em Israel 24 anos, eu acho que era ano de 1990, tinha o Sarapnem, ministro do interior, que se chama, que é o responsável pelas identidades, carteiras de identidade. Esse ministro do interior era um sefaradi religioso, um judeu sefaradi, judeu marroquino religioso, e ele fez uma declaração que os judeus que vieram da Rússia, dentro desse 1 milhão de judeus que tinham vindo da Rússia, 750 mil há 30 anos atrás, não eram judeus. Então, quer dizer, agora a gente já está nas netas delas, né? 30 anos atrás, então imagina, a mulher chegou lá com 20 anos, teve uma filha, a filha fez 20, teve mais uma filha. Então, não eram judeus, 750 mil. Então, a Rússia, a gente sabe que é um país que não teve cruzadas, não teve inquisição, não teve mistura nenhuma. Quando o Aridari falou, olha, 750 mil russos não são judeus, quer dizer, ele tem um bisavô paterno judeu. Isso deu direito para ele a fazer aliar, a emigrar para Israel, mas ele, de verdade que ele não é judeu. Porque lá não teve mistura nenhuma. Quer dizer, para esse bisavô paterno não tinha mais nada. Você não vai falar, mas lá teve cruzadas, Inquisição, Império Romano, lá não tinha nada. Então é um goi de verdade. E agora, uma coisa interessante, que esse pessoal, agora nessa situação que Israel está passando, que o Irã já está preparando bomba atômica e o Trump já se pegou com o Irã, já estão lá se alfinetando um ao outro, e o Ayatollah do Irã já se meteu também, já falou que não quer nenhum acordo com os Estados Unidos em relação a bombas nucleares, e que eles vão se defender se for necessário, e tudo que o noticiário vai sempre falando. O que acontece é que muita gente em Israel, teve muito judeu que ficou mais religioso, e muito russo que voltou para o cristianismo. Uma coisa interessante. Ou seja, as almas ele vai acontecendo um refinamento. Então, isso, o que o Mashiach vai fazer é isso. Quer dizer, a pessoa vai falar, olha, Rebbe, eu tenho cidadania israelense, está escrito que eu sou judeu, o meu avô me registrou como judeu, e o Rebbe vai falar, olha, no seu caso não precisa, porque você não é judeu, você vai ter um paraíso, 7 mitzvot b'ninor, você vai morrer, vai para o céu, se você cumprir esses 7 mandamentos, e não se preocupa, Deus vai te recompensar eternamente, mas no nível de 7 mandamentos, não é um nível de 613 mandamentos. E não tem problema nenhum cumprir os 7 mandamentos. Vai ser nenhum. todo mundo cumprindo os 7 mandamentos, né? E é super fácil. No Brasil é meio difícil não roubar, não dormir com a mulher do outro, é meio difícil, né? Não fazer idolatria. Tipo, o Brasil tem mais dificuldades.
De manter a lei. De manter as 7 leis. Mas tem lugares que é super fácil. Tem Sim. lugares que automaticamente a pessoa não rouba. Lá nos Estados Unidos você pode deixar a porta destrancada, Israel não tem também, muro. né? Mas Israel tem os árabes lá, mas Israel é perigo de outra categoria de perigo, né? Não tem perigo de roubo. Kfar Chabad era uma comunidade judaica religiosa onde eu estudei. Morei lá alguns anos depois de casado. Nunca tranquei a porta, nunca. E não tinha muro, não tinha nada, e nunca tranquei a porta. Uma vez teve um roubo, mas foi ladrão de galinha dos árabes, né? E foi lá, roubou uma vaca, não sei exatamente o que tinha acontecido, que lá tinha vacaria. E aí não tinha delegacia em Farrabad, não tinha polícia, porque para o governo de Israel abrir uma delegacia tem que ter uma Número, né? Uma estatística. estatística, senão não concorda. Então a gente teve que ir para Ramle. Eu me lembro que é uma cidade meia judia, meia árabe, que lá já tinha delegacia. Então tiveram que fazer o BO em Ramle. E, de qualquer maneira, assim, essa pergunta, olha, a pessoa queria ser judeu e não conseguiu, você não sabe se ele já era antes disso também. Foi isso que trouxe ele a crescer. E ele terminou, ou seja, isso que a gente queria dele, ou seja, ele terminou a vida querendo ser judeu, e ele já era e não sabia. E foi para o céu. Quer dizer, não existe erros, né? Nos planos de Hashem. É o que as pessoas, às vezes, elas vêm para esse mundo aqui, a gente conversa com inúmeras pessoas, inúmeras. É um dos motivos que às vezes a gente demora para responder as pessoas, né, Aba? Sim, porque sim. é muita gente. A gente quer que venha mesmo, cada vez mais. Só que a gente é só 3 aqui, então às vezes a gente deixa muito a desejar nessa questão, né, de responder todo mundo, de dar atenção devida a todo mundo, a atenção que vocês merecem. Mas assim, as pessoas, quem vem para nós, vem com essas perguntas, né? Não vem perguntando de Benei Noah, né? De 7 leis. É porque a alma quer ser judia, porque a alma está querendo voltar para casa. Então, há um conflito aí, mas não é errado, não existe erros nos planos de Hashem. Se você está lá no meio do Amazonas, né? Que nem agora eu e Léo fomos para o Mato Grosso. Mas Alta, parabéns para nossa diretora, que ela teve uma netinha, Rebequinha, em Sapezal, no Mato Grosso. Parabéns, mais alta. Amém, obrigada, Aba. Uma criança linda, né? Cheia de saúde, graças a Deus. Então a gente ficou um tempo lá e a gente foi mais para perto de Vilhena, no Rondônia, do que no próprio Mato Grosso. A gente foi quase saindo fora já do Mato Grosso. Então a gente viu tanto que as pessoas se comoviam com a gente, chegavam para tirar foto, vocês são judeus, vocês têm o Deus verdadeiro, estão com vocês e etc. Quer dizer, olha, nos confins, assim, áreas remotas, que é agricultura, pecuária, fazenda, lá não tem, é peão, são pessoas simples, tem os índios também, né? Mas são pessoas simples que se interessam, que sabem, que têm ali um conhecimento, né? De onde vem isso. Então não existe erros nos planos de Hashem. Se você está buscando o judaísmo, você está certo. Se você não está buscando, você está certo também. Se você quer ser Benei Noah, está certo. E se você quer ser judeu e ir à luta e enfrentar o que tiver que enfrentar para oficializar o teu desejo, você está certo também, entendeu? Mas se você ficar aí na beira do caminho, é como o nosso querido Abba falou. Não é que aconteceu uma tragédia e você morreu sem ser judeu. Não, você já era judeu e foi para o céu. Então, assim, não existe erros nos planos de Hashem. Isso dá uma segurança muito grande pra gente em todas as situações da nossa vida. Não é somente no quesito conversão, ser judeu e etc. Em todos. Saúde. Quer dizer, assim, muitas pessoas, reza por mim, que a minha saúde tá assim. Não existe erros. Né? Ele faz o remédio antes da doença. Hashem faz a cura sempre vem antes da doença. Então, tá tudo certo. É só você continuar confiando em Hashem e seguir e atingir seus objetivos. Um dia de cada vez, né, Apa? Exatamente, sim. E vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta agora é fugindo já do tema. Sim. Já saímos desse tema, respondemos então as perguntas do Bruno. Sim. E vamos fazer a pergunta que foi colocada do Bruno também, Sim. no grupo Amigos da ONG aqui, que ele pergunta, né, se hoje, ao pôr do sol, nós temos
me fugiu agora o O Tu Bishvat. Sim. E aí ele pergunta se tem algum ceder, alguma coisa. Temos as frutas, né? Temos todos o simbolismo das frutas e tal. Mas tem algum ceder, alguma coisa, Abba? Ou é só... Então, assim, o costume em relação ao Tu Bishvat, o significado de Tu Bishvat, se você está assistindo esse vídeo no ano em que ele foi feito, ou se você está nessa live no ano que ela era uma live não armazenada já para o ano que vem, essa noite vai começar, vai ser o dia 15 de Shvat, e vai ser chamado de Ano Novo das Árvores. Ou seja, de acordo com a Gemara, é um dia festivo, a gente não fala Tachanun, a parte da reza, de pedir desculpas e bater no peito. Me perdoa porque eu errei, porque eu assassinei, porque eu matei, porque eu roubei. Essa parte a gente não fala, porque é um dia festivo. E a Gemara ela não traz mais detalhes do que isso, a não ser que não se fala Tachanun, no Tu Bishvat é um dia festivo. Costumaram na Europa, costumaram nos países árabes, sendo que é o Ano Novo das Árvores, e o que vem a ser o Ano Novo das Árvores. Moshe Rabbeinu, antes de falecer, ele rezou para Hashem 515 vezes, ele queria entrar na Terra Santa, entrar na Terra de Israel, porque ele queria cumprir os mandamentos que dependem da Terra Santa para serem cumpridos. E esses mandamentos só poderiam ser cumpridos 14 anos depois que ele faleceu, porque tivemos 7 anos de guerras para conquistar a terra, transformar a terra do Canaã em Terra Santa. Como vocês sabem, o Canaã era o povo amaldiçoado, então aquela terra era pior, era a terra amaldiçoada, transformar ela em Terra Santa. Não é um lugar comum, quer dizer, o pior lugar para o melhor lugar. E 7 anos para dividir a terra, e aí começaram a reger os mandamentos que Hashem deu para a gente no Monte Sinai, e Moshe Rabbeinu escreveu o Sefer Torah 40 anos depois, com todos os mandamentos que Hashem deu para ele. Moshe Rabbeinu, o maior de todos os profetas, e entre esses mandamentos existe um mandamento e geralmente vinha com as palavras assim, que Kitavoy quando você vier para a terra, a terra, né? Tipo, a terra. Tem a terra, quando você fala a terra, você já sabe que terra que é. A terra mais importante do mundo. E um dos mandamentos é que nós temos que dar a Trumá para o Cohen. Trumá é em média 2%. Então vamos dizer, uma pessoa está plantando tâmaras. Lá em Israel eu trabalhei com tamareiras, eu fiz um curso de hebraico de 4 meses. Era 6 meses, mas em 4 meses eu já estava falando hebraico fluente. Eles falaram, já pode ir para Yeshiva já. Mas nesse curso eu trabalhava 4 horas com tamareiras e mais 4 horas a gente estudava. Então tem uma parte do Estado de Israel que é a Terra Santa e uma parte do Estado de Israel que é fora da Terra Santa, tipo a cidade de Eilat. Então vamos dizer assim, uma tamareira dentro de Israel. A pessoa plantou as tâmaras, nós sabemos que os primeiros 3 anos a gente não poderia comer essas tâmaras. O 4º ano tem uma santidade específica, a gente teria que comer essas tâmaras em Jerusalém, na época antiga. Depois, essa tamareira ela entra no esquema de 7 anos. Mas esse esquema de 7 anos ela já pega o trem andando. Tipo, não é que começa a contar 7 anos para cada tamareira separadamente. Ou seja, tem um esquema desde a criação do mundo, que Hashem criou o mundo em 6 dias. No 7º dia Hashem não criou nada. E esses 7 dias se repetem. Da mesma maneira, tem um esquema de 7 anos, a partir da criação do mundo, que vai chegar até esses mandamentos que estão dependendo da Terra Santa, que eles vão ser, entre eles vai ter o mandamento da Shemitah, que no 7º ano a gente não pode comer nada do que a gente plantou, não pode plantar, não pode colher, mas nós recebemos um status que a terra volta para Deus
Então, dentro desse status, eu posso entrar no meu campo, no campo do vizinho, no campo do pegar outro. o que quiser. Pegar o que quiser. Quer dizer, eu não posso pegar a minha colheita para mim e vender. Mas aí os meus direitos são iguais a qualquer outra pessoa que pode entrar no campo e comer. Então, esse é o sétimo ano. O sétimo ano é o Shabat da terra, Shemitah. Não posso arar a terra, não posso plantar, não posso colher. Eu só posso pegar o que eu preciso. Depois começamos a contar novamente 7 anos. Então, primeiro ano, as tâmaras que você colheu, mais ou menos 2% você vai dar para o Cohen. 10% certinho, não mais ou menos, 10% certinho você vai dar para o Levi. O que você vai dar para o Cohen é chamado de Truma. O que você vai dar para o Levi é chamado Maaser. Maaser é Me'eser, essa quer dizer 10. Então, Maaser é o dízimo, é um décimo. Isso que se chama de dízimo. Aí, o Levi, que recebeu os 10%, o dízimo, 10% das tâmaras, ele vai dar dos 10% dele, ele também vai ter que dar mais ou menos 2% para o Cohen. Isso vai ser Trumat Maaser. A Trumar do Maaser. Eu tenho um segundo Maaser no primeiro e no segundo ano, que esse vai ser chamado de Maaser Sheni. Eu pego 10% das tâmaras, vou ter que comer em Jerusalém. Ah, mas até lá vai estragar? Então, eu vendo e esse dinheiro eu vou ter que comprar comida em Jerusalém. Esse dinheiro vira sagrado no lugar daquelas tâmaras. E no primeiro e no segundo ano é assim, vou ter que dar Trumá, 2% das tâmaras vou ter que dar para o Cohen. O Maaser Rishon, o primeiro dízimo, 10% das tâmaras vou dar para o Levi. O Levi, ele ensinava a Torá para todo o povo de Israel, eles iam de cidade em cidade, eles não tinham terra por causa disso. Depois o Maaser Sheni, segundo Maaser, segundo dízimo, eu próprio vou ter que ir para Jerusalém e comer isso lá. Isso é no primeiro ano. No segundo ano, chega no terceiro ano, o Maaser Sheni, esse segundo dízimo, isso que eu ia ter que comer em Jerusalém, ele se transforma em Maaser Ani. 10% vou ter que dar para os pobres no terceiro ano, no lugar de comer em Jerusalém. E os pobres podem comer em qualquer lugar. Esse detalhe é importante, estou vendo que você estudou. Esse detalhe é importante. Quer dizer, o pobre não precisa viajar para Jerusalém. O fazendeiro precisa, mas o pobre não precisa, pode comer lá mesmo. Depois começa de novo. O quarto ano, eu dou, colho as tâmaras. Então, dou a Trumá, mais ou menos 2% para o Cohen. Dou o primeiro dízimo, 10% para o Levi. Segundo dízimo, 10% eu guardo para eu comer em Jerusalém. O quinto ano, a mesma coisa. Dou a Trumá para o Cohen. Dou o Maaser, primeiro Maaser Rishon para o Levi. Primeiro dízimo, então, para o Levi. Maaser Sheni, eu como em Jerusalém. No sexto ano, eu dou a Trumá para o Cohen. Dou o Maaser Rishon, no primeiro dízimo, para o Levi. E o meu Maaser Sheni, o segundo dízimo, aí já no sexto ano vai pertencer ao pobre e vai se transformar em Maaser Ani. Assim que funciona o calendário do fazendeiro. E os fazendeiros de Israel, você acha que hoje fazem? Então, aqui, hoje tem um problema sério. Problema sério. Assim, o Rabanut, para dar uma esgarra para frutas, isso vai ser uma coisa super complicada. Tem uma cooperativa chamada Tnuva. Então, os fazendeiros vão ter que vender para a Tnuva, que lá em Israel é meio socialista. Nesse aspecto, o governo se intromete muito na vida do povo. Então, a pessoa é obrigada a vender primeiro para a Tnuva. Aí, o Rabinato de Israel, tem que dar as garras, o selinho do Rabino, para essas frutas. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma série só, que é do Levi. Se eu colhi as tâmaras e não apareceu nenhum Levi, e eu vou guardar essas tâmaras até o Levi aparecer, e eu estou com medo que as tâmaras se estraguem, então eu posso vender as tâmaras, e quando o Levi chega, eu dou dinheiro para ele. Então eles fazem tipo a parte do Levi
eles vão vender por 10 centavos. Então tem lá toda a tnuva daquele ano, todas as tâmaras daquele ano são 50 mil toneladas de tâmaras, eles vão vender isso por 10 centavos. Esses 10 centavos vai ser jogado no Mar Morto, a moeda vai ser destruída depois, porque toda a santidade desse Maser Rishon passa para aquela moeda. A mesma coisa o Maser Sheni, o que eu teria que comer em Jerusalém, eles fazem essa venda e passa para uma moeda também, moeda destruída. O Maser Ani também faz a mesma coisa, quer dizer, o que daria na época antiga para trocar por dinheiro, eles trocam por dinheiro. O que não dá para trocar por dinheiro, porque aí você pode trocar por qualquer valor, no mínimo uma fruta. Fruta é 10 centavos. Sim. Então eles trocam já 50 mil toneladas por 10 centavos. Aí destrói aquela moeda. Aquela moeda é coisa sagrada agora. Só poderia comprar comida em Jerusalém. Agora sobrou a trumá. A parte do Cohen você não pode vender. Não pode trocar por dinheiro. Então o Rabanut passa o trator em cima. E uma vez fizemos uma pergunta, eu estava com o Heider, com as crianças da escola, e fomos visitar uma fazenda, e a fazenda era de um Cohen. E ele mostrou as vaquinhas para a gente, estava muito legal. Mas eu fiz uma pergunta para ele, sendo que a trumá que eu dou para o Cohen, toda a família do Cohen pode comer, inclusive os animais do Cohen. Se ele quiser dar para a vaca dele, ele pode dar para a vaca dele. Ou seja, você é responsável pela sua vaca. Vamos dizer assim, uma vaca chorando na rua, vamos perguntar quem que é o dono, né? Então você é responsável pela vaca, a vaca está com fome porque você não deu comida para ela, mas a sua comida vem de onde? Ah, você é um Cohen, a sua comida é trumá. Então você pode dar, você é o responsável pela comida da sua vaca, você pode dar para a sua vaca também. Então é permitido para o Cohen dar comida para o animal dele. Então aí eu perguntei para ele assim, o Cohen hoje em dia está impuro. Ele não pode ele próprio comer a trumá, porque a pessoa que vai dar essa trumá está impura uma vez essa pessoa participou do enterro. Então isso é chamado impureza de mortos. Então para que a trumá seja pura, a pessoa tem que estar pura dessa impureza de mortos. E aí tem um processo da vaca vermelha, todo aquele assunto que é para outra aula. Então vamos dizer que o próprio Cohen não vai poder comer. Porque ele está impuro, ele participou uma vez do enterro, a pessoa que deu a trumá para ele também participou do enterro, mas a vaca dele não tem esse problema, ela pode comer essa trumá. Então por que o Rabanut passa com o trator em cima e não dá para as vacas dos Kohanim? Eles poderiam fazer um conto. Gente, vamos fazer como a venda do Hametz em Pesach, que não é uma coisa real. Tipo, você assina um contrato que você está vendendo o seu Hametz para alguém que não é judeu. Se ele aparece na sua casa e ele fala que ele quer pegar, você tem que dar para ele. Mas imagina então que faça uma coisa assim. Um Cohen, antes do Rabanut passar com o trator em cima de todas as frutas que teriam que ir para o Cohen, dos 2% das frutas, o Rabanut fala, vamos vender todas essas frutas para um Cohen. E aí o Cohen pode dar para os animais dele. Fez uma criação de vaca somente que pertence a esse Cohen. Sim. Só que aí entramos no problema que o Cohen de hoje, ele tem os deveres do Cohen, mas ele não pode usufruir dos direitos do Cohen, porque ele não tem como provar que ele é um Cohen de verdade. Ou seja, assim, a gente acredita, ele está falando que ele é um Cohen, eu vou falar, legal, então você não pode entrar no cemitério, porque você é um Cohen. Ah, mas receber a trumá, prova que você é Cohen. Não tem como provar. Me volta aí até a época da Mishnah, 2000 anos, quem era o pai do pai do pai do pai? Se alguém não casou com uma mulher proibida para ele, que seria, no caso, se o Cohen, por causa do decreto da Torá própria, se o Cohen casou com uma esposa que ela era divorciada, o filho já não é mais Cohen. Então me prova que na sua família... A linhagem inteira, né, consegue. Não tinha uma coisa assim, uma mulher que por causa dela o filho já não é mais Cohen. Então, por isso ele não pode dar para os animais também, por isso o Rabanut passa com o trator em cima somente da trumá. Essas mitzvot, agora como a gente vai fazer? A trumá que eu vou pegar de um ano, eu não posso, esses 2% que eu vou dar para o Cohen,
Eu não posso assim, eu posso falar, será que eu posso falar, eu tenho frutas do ano passado, essas frutas já estão secas e velhas, mas ainda está comestível. Eu tenho as frutas desse ano que, Baruch Hashem, nasceram bem melhores. Será que eu posso pegar os 2% do Cohen, eu pego as frutas do ano passado, dou para ele, e as frutas desse ano eu vendo? Não, você tem que dar 2% para o Cohen, a Trumá, das frutas que nasceram esse ano. E aonde vai mudar de ano em relação às frutas? No dia 15 de Shvat, no Tu B'Shvat. A palavra Tu, a letra é Tet, em hebraico é 9, a letra Vav é 6, isso vai uma palavra Tu, que é 9 mais 6, que são 15, que a gente escreve no dia, a gente escreve o dia 15. Sim. Com a letra Teta, a letra Vav, para não escrever nome de Hashem, nome de Deus. Senão teria que ser a letra Yud e a letra Rei, seria o nome de Deus. Então, para não escrever nome de Deus, a gente escreve o número 15 com a letra Teta e a letra Vav. Então, esse dia de Tu B'Shvat vai virar o ano das árvores por causa das chuvas que tiveram antes, por causa de alguns fatores que nossos sábios determinam, que sendo que esse mandamento só recai sobre a parte Terra Santa de Israel, quer dizer, não Eilat, não lugares assim dessa categoria, que já é deserto do Sinai, uma coisa assim, mas somente a Terra Santa, então a gente vai de acordo com as chuvas somente da Terra Santa. Entendi. E sendo que as chuvas já caíram, começou a chover em Sukkot, terminou de chover em Pesach. Então a gente vai imaginar assim, a fruta que nasceu por causa da água da chuva anterior, ela já terminou, até Tu B'Shvat já terminaram essas frutas. Agora o que vai nascer depois de Tu B'Shvat é por causa das chuvas do ano atual, que começou em Sukkot. Sim. Então, o Tu B'Shvat vai determinar uma fruta que nasceu depois de Tu B'Shvat. Eu não posso enterrar uma cera Trumá do Cohen do ano passado com ela, e não posso pegar a fruta do ano passado e enterrar com as frutas que nasceram depois de Tu B'Shvat. Isso quer dizer o ano novo das árvores. Ah, ok. Então vamos para a última pergunta agora. A última pergunta, quero agradecer a audiência de todos vocês. Muito obrigada do Instagram e aqui do YouTube. Tá? E a última pergunta, Rabino, é da Radassa, querida, que ela pergunta... Aí a Sandra falou que o seu humor é esplêndido. Muito obrigada. Muito Faz obrigado. a gente ficar assistindo a aula. Muito obrigado. E a Radassa, ela pergunta se comer frutas enxertadas, como que funciona a questão do enxerto nas frutas? Sim, muito bom. Então, em relação ao enxerto, eu, como judeu, eu não vou poder enxertar. Eu não vou poder fazer uma coisa dessa. Eu não poderia inventar uma nectarina ou uma coisa assim. Sim. Agora, se alguém que não é judeu, que nos 7 mandamentos de Bnei Noach não tem esse mandamento, então ele fez isso, então eu posso ir no supermercado e comprar essa fruta, essa nectarina, comer sem problema algum. Sem problema algum, eu só não posso eu fazer o enxerto. Na nossa ONG, por exemplo, eu gosto de plantar um monte de árvore. Sim. E até eu quero ver se eu consigo amanhã. Eu estava buscando hoje, quero plantar uma de goiaba. Sim. Apesar da goiaba, tá muito bicho, né, Aba? Acho que não é uma boa ideia. Não. Mas aí você tira sementes e... dá para abrir, verificar. Dá pra verificar. Eu amo goiaba. Dá para verificar. Então é isso. Então você pode sim comer as frutas, como o Rabino explicou. Só não podemos fazer nós o enxerto. Nós estamos proibidos de enxertar qualquer tipo de fruto, né? E flor, também vale para flor? Já? Não, flor você não come. Não, e flor não entra nessa categoria, porque assim, são as frutas. A flor, ela não vai ser considerada, inclusive no Congresso Rabínico, me colocaram uma flor na comida, eu não sabia se era para comer, não era eu que falei pro senhor que era para comer, come! Aí eu comi. Mas, eu tinha algumas aqui que era comestível. Mas a flor, mesmo que ela é uma flor comestível, ela não entra na categoria, ela não vai ser chamada de fruta. É tipo entendi. você comer a canela, que é a casca da árvore.
ela não vai ser o fruto da árvore, né? Exatamente. Então, muito obrigado, Rabino. Deixa um abrahá para todo mundo. Opa! Sim, abrahá. Então, Atzlacha, Briut, Panassá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo e muita, muita, muita alegria. Muita alegria e boas notícias. Amém. Boas notícias. Muitas boas notícias. Eu gosto de desejar boas notícias para você. O Rebbe fazia isso, né? Ele sempre Sim. falava, nas cartas, ele sempre falava boas notícias. Porque a gente quer receber boas notícias, né? Que as notícias sejam sempre boas para nós, que você receba boas notícias hoje, tá bom? Amém. Um Amém. beijo no coração de todos vocês e tudo de bom. Amém. E aqui. E Atzlacha abre outro para nascer Bechefa. יופי. איזה יופי. Com Misparra, amém. Então eu paro Tanto. aqui, eu paro o Instagram e o senhor para o YouTube. E muita alegria. Muita E muita alegria. alegria.